Então, dando continuidade, né? Então, ela trazendo essa questão do sucesso e fracasso, ela vai justamente se ocupar dessa ideia, né, de que o desafio ele é necessário para impulsionar o progresso, o crescimento psicológico, espiritual, para despertar as potencialidades da gente, né? E, de uma certa maneira, vai favorecendo aquele movimento criativo que a gente falava semana passada, né? E aí, a partir de movimentos de valores espirituais, de ideais nobres, a gente vai conquistando, né, de uma certa maneira, essa vitória sobre nós mesmos. Só que o homem maturo, né, está buscando esse sucesso a partir dessa imagem do parecer ser, né, dessa imagem ligada à consciência coletiva. A meta do homem atual está muito ligada então, ao consumo, né? Ao individualismo, ao consumo. E aí, de uma certa maneira, a Joana vai relativizar um pouquinho também essa ideia de sucesso. Nem tudo aquilo que é sucesso do ponto de vista dos olhos do mundo é sucesso do ponto de vista dos olhos espirituais, né? E, de uma certa maneira, muitas vezes, o ego ele necessita do fracasso. Então, o fracasso pode ser uma dimensão, do ponto de vista da nossa natureza narcisista, um golpe duro para o ego, né? Mas para a alma, às vezes, é necessário, porque essas quedas, essa derrota do eu, pode abrir espaço para uma nova sensibilidade, para um amadurecimento, uma reavaliação da sua conduta, de uma certa maneira, desviar então a energia que estava muito centrada no próprio ego e no mundo de fora, para realmente a dimensão mais profunda da alma, né? E ela fala então, de uma certa maneira, que esse sucesso, né? O verdadeiro sucesso, então, do ponto de vista espiritual, é justamente criar essa harmonia entre o eu e o self, né? De uma certa maneira, é a vitória, é o sucesso da conquista espiritual. Na medida que o ego ele sai do centro do processo, né? Porque o ego não é o senhor do processo, o ego é o servidor, o senhor do processo é o self, então tem que haver essa descentralização do ego, né? Que realmente a gente possa focar nossa vida a partir da perspectiva do espírito, do self, e aí, de uma certa forma, então, buscar nessa harmonia entre o ego e o self os ideais superiores, e esse é o verdadeiro sucesso, né? O verdadeiro sucesso ele envolve, de uma certa maneira, a conquista de si mesmo, né? Tem, acho que, dois grandes desafios nossos, enquanto desafio espiritual, né, gente? É sermos donos de nós mesmos. Isso Freud e Jung, em muitos momentos, citam isso, que a gente não é dono da nossa própria casa, né? Então, a gente poder ser dono de nós mesmos, isso é uma conquista relevante, e, ao mesmo tempo, né, a capacidade de servir, né? Porque, em termos espirituais, a maior alegria que um espírito de luz pode ter é servir, né? Servir por amor, servir a Deus. Então, esse é o sucesso esperado de uma caminhada evolutiva, espiritual, em relação à nossa maturidade espiritual, né? Alguém quer colocar alguma coisa até aqui? Eu tenho uma pergunta. Sim, É o seguinte, então acontece quando você tem uma queda, tá? O eu fica abalado, o ego, tá? Aí tu dá abertura para tu poder ter uma percepção melhor do teu meio e automaticamente consegue dar espaço para o teu self atuar, cliente raciocínio, isso que a gente espera, né, Denise? Nem sempre é uma oportunidade, mas não uma garantia, porque a Joana vai colocar justamente uma coisa importante, que muitas vezes a frustração de um ego ambicioso, em vez de gerar uma sensibilidade, gerar ou desespero, ou uma frustração que, em vez de gerar maturidade, né,
vai criar fugas maiores ainda, né? Vai buscar aquilo que a Joana fala, que na medida que a pessoa botou muita energia fora dela e a realidade não respondeu a essa necessidade, o que acontece? O chão da pessoa cai. E se ela não consegue, não tem estrutura psicológica para lidar com aquela realidade, ela pode afundar. E daí ela desestrutura, né, a personalidade, né? E aí o que acontece, que a Joana coloca, né? Ela vai tentar compensar daí aquela frustração. E aí, então, em vez de buscar realmente um trabalho de transformação interna, ela vai buscar imagens para justificar e legitimar essa compensação pela frustração, dando lugar a personificações parasitárias, né, e prejudiciais, né, que emergem do inconsciente padrões que já estão lá presentes, né? E esses padrões, em vez de favorecer o amadurecimento, vão bloquear, né, e impedir a pessoa de ter lucidez, e aí pode entrar num processo realmente de patologia, de insegurança, de temor, ou de fuga da realidade, e outros tipos de comportamento que não necessariamente seja um trabalho de engrandecimento e maturidade. Então, depende, né, Denise? Pode ser uma coisa que nos leva ao caminho de renovação ou não, né? Olímpia, tu quer trazer alguma coisa? O microfone está fechado. No Despertar do Espírito, no livro, a minha questão é a questão dos... As suas serão aspirações imediatistas. E aí, como é que isso se dá, Gelson? Né? Nessa luta entre ego querendo ser o rei, né? Querendo ditar as ordens, é porque o instinto nosso ainda está naquela fase bem primária. É essa dinâmica, é essa correlação? Eu não peguei a primeira parte do Olímpia. O que falhou aqui, o que tu já começado a falar antes dessa questão imediatista do ego? Minha conexão está muito ruim hoje, Gelson. Uhum. Eu passo para o Zeli, que a minha conexão está ruim hoje aqui em casa. Mas só o inicinho que eu perdi, o resto eu compreendi. Falou que eu tinha comentado ali antes. Você está no mudo, Olímpia. Está mudo. Jesus Cristo, hoje eu estou toda errada. Né? Desculpa. Enquanto haja predominância egóica no ser, as suas serão aspirações imediatistas. Sim. A minha questão é essa. Porque o mundo do ego, né, Olímpia, é um mundo transitório, né? Enquanto o ego está preso à sua necessidade egóica, ele está fechado numa relação mais limitada dentro da vida, né? Eu quero aquilo que o Ouspensky e o Gurdjieff chamam da consciência de sono, né? Eu estou aqui na vida para me reproduzir, para ganhar meu dinheirinho, para poder fazer a minha vidinha, e fico num mundo muito limitado dessa consciência e dos valores coletivos. Então, é muito imediatista. Não estou com uma visão alargada de um projeto de vida que vai além da matéria, né? Então, eu fico muito preso às conquistas literais no mundo material e imediatista. Então, isso não sustenta a alma, né? Ela pode gratificar um pouquinho, pode gerar um pouquinho de bem-estar, que também é importante, mas não dá a profundidade que a alma precisa, né? Então, de uma certa maneira, a visão, a nossa realidade ainda, quando é sentada no ego, é uma realidade muito transitória e muito superficial, e por isso que a gente precisa romper com essa visão egóica e além. E quanto mais a gente se fecha dentro dessa visão coletiva, do que o mundo espera da gente, dos valores materiais, mais cisão tu vai provocar entre o ego e o self, perdendo a conexão com a tua essência interior. E essa perda de conexão vai gerar uma tensão de opostos. Porque o ego vai tentar puxar você,
tá identificado com o padrão coletivo e o self está tentando te puxar para uma realidade mais verdadeira. E isso vai gerando tensões que podem provocar rupturas e crises também mais tarde, né? E, Gelson, nesse jogo de forças, ainda é numa fase instintiva, né? Nós estamos ainda numa fase instintiva, uma fase primária, essa também é a minha pergunta. A maioria do ser humano está nessa fase ainda, né? Muito ainda primária, né? Muito pouco elaborada ainda, né? Com certeza. Obrigada, Gelson. Eu sou Li. Eu ia perguntar, tinha uma pergunta, tem duas perguntas na realidade, aqui é qualquer tipo de carência, mas mais para frente. Aqui antes, eu queria perguntar se a personalidade da pessoa, ou mesmo, né, como é que é a expressão? A reação da pessoa numa situação, por exemplo, que parece ser fracasso, ou parece que vai dar assim, um desespero, uma situação meio desesperadora. Se a reação da pessoa vai muito de acordo também com a evolução do espírito, não é não? Porque às vezes tem pessoas que reagem diferentemente para a mesma situação. A gente vê muito isso na área de saúde, na área da saúde. Sim, claro, né, Soli? Depende da maturidade, dos recursos de cada pessoa, né? Mas isso não depende só da evolução, porque às vezes a gente tem aspectos nossos internos, né? Que não foram bem trabalhados. Então, tem certos gatilhos, numa certa área da minha vida, é mais difícil de lidar. De repente, em outras áreas, eu consigo lidar bem. Então, de certa maneira, a nosso psiquismo é que nem um sistema, né? Não é uma estrutura estratificada, há um sistema, nesse sistema há núcleos meus que são mais maduros e núcleos que são menos maduros. Se toca num ponto mais frágil do meu ser, eu vou lidar de maneira mais complicada, né? Agora, eu posso me movimentar muito bem em outras áreas da minha vida. Então, a evolução, ela tem vários níveis de realidade dentro da gente mesmo. Tem partes nossas que são mais amadurecidas e têm mais habilidades e outras menos, né? Então, isso depende também não só do grau de evolução da gente, mas de núcleo de conflito que a gente traz ainda do passado, né? Mesmo às vezes já sendo esclarecido, tem coisas que são difíceis para a gente ainda lidar, né? E a outra é assim, a outra... Uhum. A outra é aqui, ó. Então, e a medida, não é da medida, é aqui. Qualquer tipo de carência, é da página 117, qualquer tipo de carência aflige e quando se faz pronunciada, expressando-se em um meio social ou uma situação econômica angustiante, leva a crises desestruturadoras do comportamento. Quer dizer que isso aí, então, não é muito a ver com uma personalidade da pessoa, né? A pessoa pode ter um certo equilíbrio, mas, de repente, pá, é isso? Porque, de uma certa maneira, todos nós trazemos ainda, né, no nosso inconsciente, né, padrões e que foram muito tempo alimentados e reforçados. Então, isso fica lá, de uma certa maneira, gerando algum nível de conflito, que pode ser atualizado e reforçado na dinâmica familiar, na nossa infância, né? Então, de uma certa maneira, a vida também nos desafia as questões que a gente herda de nós mesmos, do passado, mas os desafios que a vida impõe em função dos esquemas emocionais da infância, né? Eu sou limpo. Mesmo que já tenha uma certa maturidade, né? A gente está longe ainda de ser um espírito que consegue, né, estar acima de tudo e manter o equilíbrio constante na nossa vida. Está num processo de diálogo
é onde a nossa realidade oscila, né, entre uma dimensão mais saudável e uma dimensão ainda mais complicada, né, menos madura, né? Obrigada. Patrícia? Boa noite, Gelson. Quando você falou aí desse item imagem e projeção, aquela parte que ele fala das personificações parasitárias, isso está relacionado, é a mesma coisa que essas subpersonalidades que ela fala aqui no Despertar do Espírito, do capítulo 2, não sei se está ligado. Se na página 116, né? Esse é da página 116, 115, na verdade, esse parágrafo. Uhum. Né? Você estava a falar sobre isso já, desestruturado da personalidade, que não se organizou com segurança, o ego elabora imagens que assumem aspecto de legitimidade, dando lugar ao surgimento de personificações parasitárias prejudiciais. Sim. Eu queria saber se isso é a mesma coisa que ela refere nas subpersonalidades. Elas podem se tornar uma subpersonalidade, né? Assim, né, Patrícia? O movimento da vida, a gente tem um movimento de progressão da libido e regressão da libido. Então, a gente faz um movimento de ir à frente, né? E quando, por algum motivo, há um obstáculo que nos paralisa, algum elemento que nos fragiliza, o que a gente acontece? A gente tem um movimento regressivo, né? A gente fica mais frágil e regride, fica mais infantil, a gente fica menos... né? E nessa regressão emocional é natural ocorrer, se a gente não tem uma estrutura para reestruturar, para reatualizar aquilo de uma maneira mais elaborada, aqueles padrões do passado, né, nossos atavios do passado, emergem nesse momento mais regressivo. E aí vem essas fantasias do passado, seja da nossa infância, seja de outras vidas passadas, né, e formando essa condição aí que tu fala, né, essas personificações parasitárias, e que se ela se torna mais presente, ela daí se constrói uma subpersonalidade. Então, ela pode se tornar uma subpersonalidade e formar um complexo autônomo, ficando como uma parte minha, independente do ego, né? Ou um conteúdo que está ali presente. Mas, sim, ela é a base da subpersonalidade. Ok, entendi. Gelson, me desculpa, quem está aqui na frente é Mariana. Se você podia dar um esclarecimento dessa super personalidade, que às vezes eu fico... por favor. Desculpa, Mari. Por exemplo, né, digamos assim, né, de repente eu venho de uma certa história de vida, né, Olímpia, no meu passado, aonde eu tendo a desistir das coisas, né? Desistir das coisas, não aposto na vida, não me comprometo com a vida, e de repente nessa encarnação eu posso ter uma história familiar que reforçou isso, né? Não que reforçou porque um comportamento familiar me levou a isso. Mas o tipo de padrão familiar, uma mãe negligente, um pai muito exigente, em vez de me estimular a crescer, reforçou aquela tendência que eu já tinha de acomodação, né? Então, o que acontece? Isso, eu tenho um lado meu, na natureza minha, que está lá, às vezes escondida, que tem uma tendência de desistir das coisas, né? Então, quando de repente eu tenho um desafio que é mais difícil, ou não encontro apoio, de repente eu me identifico de novo com aquele padrão do passado, né? E aí eu posso justificar essa fantasia com um tipo de fantasia de vítima, que o mundo não me compreende, ou de alguma maneira eu me senti injustiçado. E aí isso pode fazer que, em vez de eu trabalhar contra aquela tendência minha, ela venha com mais força e eu me identifique com aquele padrão do passado. E aquilo vai tomando conta de mim de novo, né? Formando uma subpersonalidade, né? O ego pode estar identificado ou não,
Então, as subpersonalidades são complexos autônomos dentro da gente, né? Como a gente já conversou aqui, a gente tem dentro da gente uma criança carente, um velho ranzinza, uma mulherzinha chorona, um homem violento, seja o que for. Esses seres habitam dentro de nós e, de uma certa maneira, eles podem estar ali, em algum momento, sendo ativados por algum gatilho. Ok, Gelson, obrigada, entendi. Mariana? Eu só queria colocar que quando a Olímpia estava falando, eu lembrei, sempre nos nossos estudos, a gente, do grupo aqui da gente, da Alemanha, não esse aqui, a gente toca num ponto que a Joana fala muito do ser autêntico, né? Da autenticidade. E aí, quando a Olímpia estava falando, eu lembrei porque a gente só consegue ser autêntico quando a gente se conhece. Ela fala do autoconhecimento, né? Mas só que realmente, assim, quanto mais a gente estuda, a impressão que eu tenho é que mais a gente racionaliza, entendeu? Mais o quê? Ao invés da gente amadurecer e ser autêntico, a gente vai mudando o comportamento e vai racionalizando ao invés de realmente, né? Essa é a sensação que eu tenho. Porque, de uma certa maneira, tu pode usar o conhecimento não para poder fazer um trabalho consigo mesmo, mas para poder justificar, né? E realmente racionalizar o que seria uma defesa, não um trabalho de autoconhecimento, né? E a Joana vai falar, então, dessa questão da projeção da imagem, né? A gente vai criando imagens, né? Ou projetando, ela fala que a insegurança, os temores, os complexos de inferioridade, né? Começam, de uma certa maneira, se movimentando e mascarando a nossa natureza, né? E a gente acaba, de uma certa maneira, querendo sobreviver no ambiente social, e porque a gente está movido por essa fantasia. E aí, quanto mais a gente está preso à nossa fantasia, mais tu reforça em vez de transformar isso, né? Então, de uma certa... Oi. Isso também, mas faz parte, eu entendo isso, que isso faz parte da evolução, do progresso também, ou não? Não, eu faço parte do se confrontar com isso, né, Mariana? Mas o confronto é o necessário para poder realmente romper com a nossa sombra, para a gente poder realmente reconhecer os elementos que estão ocultos na nossa natureza interna. Mas, de uma certa maneira, a gente tem que, de uma certa maneira, não se identificar com isso, né? A gente tem que se enfrentar, tem que se confrontar com a gente mesmo. Porque a gente tem que por isso que a gente reencarna, para poder ter uma nova paisagem, uma nova fantasia de eu, né? E para poder construir novo elemento, para poder enfrentar esse ser antigo que habita dentro da gente. A gente está sempre num processo de tensão entre o homem velho, os padrões antigos, e os ideais que a gente está assumindo agora, né? Porque quanto mais tiver consciência e trabalhar em favor de metas saudáveis, positivas, sem esconder de nós a nossa natureza, mais chance a gente tem então, de transformar e aproveitar a vida em favor do nosso crescimento espiritual, né? Gabriele? Oi, obrigada. Só para ver se eu entendi, quando a gente falou aí sobre subpersonalidades, aí eu acho que você falou, Gelson, que elas são autônomas, mas aí, juntando isso com aquilo, quando você fala que a gente pode viver na fantasia, e a questão é que a gente tem que se confrontar e não se identificar com aquilo, né? Por mais que nós estejamos com alguns comportamentos que estejam escondendo nosso mais íntimo, as nossas possibilidades futuras. Deixa eu ver, seria autônomo porque a gente tem isso não trabalhado em nós, as subpersonalidades, mas a partir do momento que nós identificamos elas, nós podemos confrontar num bom sentido, né? E não se identificar com elas, é isso? O complexo vai sempre ter autonomia, né, Gabriele?
é da natureza, seja o complexo positivo ou negativo, há uma autonomia, porque o self é a totalidade, né? O ego é uma parte do self. Cada complexo nosso também é uma parte do self. Então, de uma certa maneira, o nosso ser, ele vibra e vive em várias faces de realidade, né? Então, de uma certa maneira, eu sei que a minha criança ferida, ela está viva dentro de mim. E a minha criança ferida vai se comportar como uma criança. E vai se comportar como uma criança que sofre, uma criança que não tem recurso, e assim por diante. Então, ela tem autonomia. O complexo, o que a gente quer é o arquétipo, ele não pode ser trabalhado no sentido assim de se desenvolver. O complexo o arquétipo vai ser revestido numa nova atualização, mas o complexo pode ser integrado e transformado. Então, a minha criança interna, eu posso não conseguir transformar ela agora e ela acreditar que ela merece ser feliz, mas eu posso integrar ela dentro da minha vida, dentro dessa visão de todo. Na medida que eu reconheço que eu tenho uma criança dentro de mim ferida e começo a acolher ela sem se identificar, eu começo a dar suporte para esse aspecto dentro de mim, sem deixar que ele me guia, deixar que ele me rege a minha vida, né? Então, a gente chama de integração do complexo, né? Então, integra primeiro, depois transforma, porque nem tudo vai transformar numa vida, né? Nem tudo já conseguir transformar, curar dentro da gente, mas a gente pode estar mais integrado, menos dissociado. Então, sim, a gente acolhe e reconhece, pode aceitar sem se identificar com aquele elemento, né? Agora ele vai ter autonomia, né? Tá lá, mesmo inconscientemente, esses complexos estão agindo dentro da gente. Mas a autonomia vai diminuindo ao longo que a gente vai fazendo a integração, não é isso? Sim. A Cintia tem uma pergunta aqui, depois eu passo para o Santiago. Tá? Não, é bem simples, bem essa colocação tua final. É um momento onde a ação do terapeuta, no sentido de ajudar a passar por esse processo, para não fazer exatamente aquilo que a Mariana falou de usar racionalmente. Você concorda com isso? Sim, o papel... Assim, de ser um momento, porque todo... quando tu falou foi o que eu pensei, assim, tá, a hora onde o terceiro ajuda. Assim, né, Cíntia? Se tem um terapeuta para ajudar, muito bem. O papel dele justamente é isso, ajudar o paciente a se dar conta e ter recurso para poder realmente olhar para isso e não repetir o padrão. Mas o papel nosso, né, independente da terapia ou não, é justamente, claro, com um terapeuta fica mais fácil, né? Mas a gente não pode depender sempre de um terapeuta, né? Então, a proposta é esse autoconhecimento, né, de poder realmente ter uma postura de diálogo conosco mesmo, naquela proposta da Joana de Ângeles do ser consciente, da gente poder se observar, não se julgar, nem se condenar, mas se perceber, para poder, de uma maneira, ir compreendendo esse processo e rompendo com esse ciclo neurótico, né? Então, com certeza, esse é o caminho, né? Obrigada. Santiago? Gelson, pido disculpas por si no coloco la pregunta en el tema adecuado. Pregunto, en sueños yo me descubro en aspectos que creía dentro de mí superados. Representa que mi ego, me encuentro exaltado dentro de mi ego en los sueños, en un carácter en el cual en la vigilia yo trato de mantener bajo control y sin embargo en sueños me veo haciendo cosas que no me gustan. Eso es una lucha. ¿Estaría dentro de lo que estamos estudiando ahora del ego?
Sim, assim, Santiago. É que às vezes esses conteúdos, a natureza da gente não é ativado na nossa vida, né, diária, mas não quer dizer que eles não existem ainda, né? De repente está tudo bem na minha vida, eu não sou testado, o meu lado mais violento, o meu lado mais rebelde, o meu lado mais exaltado não aparece, né? Mas aí, em sonho, ele pode aparecer. Agora, isso também é relativo, tá, Santiago? Porque o sonho, ele tem vários aspectos, ele pode estar refletindo uma realidade interna minha, mas ele também pode ser um sonho compensatório. Então, muitas vezes, aquilo que parece inadequado do meu ego no sonho pode não ser inadequado do ponto de vista da dinâmica psicológica e espiritual. Porque, às vezes, essa exaltação e essa atitude inadequada, ela pode estar apontando para uma compensação de um lado meu que está muito unilateral. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Talvez eu seja uma pessoa muito passiva, muito submissa, é uma tranquilidade exagerada, que foge de um autocontrole, não um autocontrole, uma atitude de submissão emocional, por fraqueza minha, por sentimento de fraqueza. Então, de repente, no sonho, a minha raiva vem, a minha indignação vem como uma forma de mostrar para mim que eu tenho que ser mais firme, mais reativo. Então, nem sempre é inadequado, mesmo que o comportamento seja exagerado no sonho, né? E olhando de fora parece uma coisa negativa, a gente tem que ver no contexto da vida do paciente, da pessoa, que aquilo pode ser uma compensação a uma atitude muito unilateral do ego, né? Assim como se eu sou muito arrogante, eu posso sonhar que eu sou um mendigo, né? Ou estou sendo humilhado. Se eu sou muito assim e me sinto muito inferior, eu posso sonhar que eu sou um rei durante a noite. Né? Então, isso a gente tem que sempre analisar o sonho dentro de uma dimensão mais complexa, que é o contexto da vida da pessoa, para poder entender aquele comportamento realmente ele está falando de um lado que tu tem inadequado, ou ele está adequado no contexto que tu está vivendo nesse momento. Tá? Eu sou Li. Obrigado. Microfone. Eu até fiquei na dúvida se eu ia baixar a mão, ou porque o que o seu Santiago perguntou é realmente uma coisa muito interessante, porque eu já vi pessoas de uma calma, nem sou eu, porque eu não sou do tipo calminha, não, uma calma impressionante. Gente, tá delícia. Então, e essa pessoa, por incrível que pareça, parece assim, calma, tranquila, mas se pega uma porta, joga a porta, sério mesmo, porque eu já percebi isso e penso, meu Deus, que contraste, né? E não tenho coragem de falar. Joga a porta, joga... E bate a coisa, pisa firme no chão. O que quer que seja, se é uma colher, bate a colher, sabe? Em vez de colocar, eu não sei, eu sou muito sensível a barulho, e então eu queria perguntar assim, o que vem a ser? É uma coisa parecida, mais ou menos, quer dizer, não é bem como o seu Santiago, mas é mais ou menos parecido. Tem muita gente que esconde, tem um verniz, uma persona adequada, né? Fala manso, mas por dentro, né, pode ser, né, um demônio interno, né? Então é muito relativo, né? Claro, as pessoas lembra da astúcia que a gente falava semana passada, tem gente que mascara, né, cria uma imagem para o mundo, mas dentro dela o que habita, né? E às vezes ela tenta disfarçar, não consegue. Então essas pequenas atitudes, muitas vezes, forma de ser, revela a verdadeira natureza da pessoa, né? Então, pois é, então isso é uma pessoa, estou pensando aqui numa pessoa, por exemplo, de idade, né? E
E como é que fica? Porque você falou umas coisas muito complexas há pouco. Como é que fica com um adolescente, então? Porque nós todos aqui somos adultos, né? Estamos, assim, discutindo algo que a gente compreende, sabe que pode modificar seu comportamento. Mas e o adolescente que está totalmente... Como é que fica? Como eles vão saber toda essa situação aí que você está falando? Não, a vida vai ensinando, né, Solis, né? A vida... Coitadinhos! A gente vai quebrando a cabeça, vai aprendendo, né? É a vida, né? Tá bom. Obrigada, Guilherme. Silvia? Eu queria fazer uma pergunta dentro disso que você está dizendo. Porque, por exemplo, como... esqueci o nome daquele senhor que ele estava falando do sonho. O Tiago. Tiago. Sorry, Tiago. Por exemplo, eu conheço pessoas, que eu já vi pessoas que calmos, pessoas assim, extremamente calmas, e é uma pessoa, por exemplo, que vai ver filmes extremamente violentos, e eu conheci também uma pessoa que na Espanha, que ia para a tourada, porque ela dizia que toda a frustração, quando ela via a coisa acontecendo, aquilo era um meio dela de se livrar dos trabalhos que ela tinha, das frustrações. Fazer uma catarse. Tipo de uma catarse. E, por exemplo, uma pessoa que parece que está sempre sempre tem alguém que manda, faz tudo o que os outros querem, e usa filmes também. É um tipo de catarse também. Quanto inconsciente é isso? Porque, por exemplo, no sonho, uma maneira inconsciente que o inconsciente está trabalhando, mas seria isso também o inconsciente trabalhando nessas coisas, que a pessoa vai ver um filme violento para se extravasar, ou vai ver tourada para se extravasar e ver o sofrimento, a violência fora. Porque, inclusive, uma dessas pessoas disse para mim, eu gosto de ir porque parece que eles estão fazendo o que eu gostaria de fazer. Silvia, isso é da índole da pessoa, né? Da natureza ainda dela. Então, de uma certa maneira, a catarse é feita a partir do temperamento e da inclinação de cada um, né? Tem gente que gosta de ver um filme de comédia, né? Fazer catarse. O outro vai ver um filme de terror ou de sangue. Cada um vai buscar aquilo que ecoa na sua alma. Então, realmente, aquilo está presente dentro da pessoa ainda, né? Agora, claro, se ela é mais consciente disso ou não, né, depende de cada pessoa. Mas é claro, ainda mesmo assim é melhor ela fazer isso vendo o filme do que fazendo isso em alguém, né? Mas, de uma certa maneira, o que a Joana coloca? Na medida que eu me comprazo ainda com essas imagens, isso reforça esse padrão. Em vez de desmanchar, né, essas imagens acabam me mantendo preso a um certo tipo de temperamento, de hábito e de gosto espiritual que é mais inferior, né? Porque a gente tem que, de uma certa maneira, mesmo que a gente não realiza isso mais, enquanto eu vou dar um tiro em alguém, eu vou ver um filme de violência, mas eu estou ainda alimentando com essa imagem, essa violência dentro de mim, né? Mas é menos mal, né? Mas sim, aquela inclinação existe na pessoa. Porque, por exemplo, é quase que chocante que é uma pessoa que reza muito, que, sabe, tem aquela calma e nunca responde para ninguém, me critica o tempo todo, que eu sempre dou resposta. Eu acho interessante essa... mas a gente é válido na gente, né, Silvia? Seria também um tipo de separação da personalidade? Uma dissociação, pode ser uma coisa dissociada, né? Mas aqui está. Às vezes a gente cria uma personalidade nessa vida um pouco mais adequada, consegue se movimentar nisso, e graças a Deus a vida não dá chance para aquele lado do passado vir, aquele lado fica lá, mas está lá vivo ainda, muito presente na minha vida, né? E agora a gente vê isso na nossa polarização política. Quantas fantasias
foram liberadas, quando alguém público assume para a vida dele aquela fantasia, eu gostaria de matar os judeus, eu gostaria de... sou contra os refugiados, né? Aí todo mundo que tinha aquilo dentro de si se sente autorizado a dizer eu também sou contra e vem discurso de ódio, né? Porque aquilo já estava dentro da pessoa, mas como não estava sendo reprimida em função de um padrão cultural mais civilizado, mais politicamente correto, aquilo não vinha à tona. Alguém libera, vem à tona. Daí a gente vê esses movimentos sociais, o neonazismo, de novo, a esquerda e a direita extremista, né? Então, isso, de uma certa maneira, fala do que habita dentro de nós ainda, né? Só que as pessoas, às vezes, não têm consciência e traz à tona como se fosse legítimo. Eu já vi espírita dizer, né, com discurso de morte, né? Não, tem que matar esses assassinos, né? E se tu for criterioso, a gente sabe que isso não adianta para nada. Mas uma pessoa que é espírita dizer isso é que ela ainda não tem aquilo internalizado do que a doutrina ofereceu para ela, né? Então, isso sai natural da boca da gente, e a gente não se dá conta da implicância disso, né? Da implicação disso. Então, a gente é uma contradição ainda dentro da gente, né? A gente tem muita contradição interna. Porque, lendo, por exemplo, aquilo que a Joana fala no Despertar, sobre o cotidiano e tudo, mas também tem aquelas pessoas que não te autorizam você pensar e achar uma coisa que você acha. Eles acham que todo mundo tem que pensar exatamente como eles. O que ele chama, aqui na Inglaterra, ele chama de woke, que é terrível, você tem medo de pensar alto, sabe? Que tudo ofende as pessoas. Então, também... isso é parte desse processo que a gente está vivendo, como a Joana está dizendo, de todo... Sim, a repressão também não adianta para nada, né? Não adianta contra a pessoa, né? E por medo, ou por um esquema um esquema social, político, de cercear a liberdade do outro. Isso não é amadurecimento, né? Daí, claro, uma hora vem para fora, né? Porque isso, de certa forma, é uma série de violência, por exemplo, que nem aqui na Inglaterra, a terra da Magna Carta, sabe? E que as pessoas iam no Hyde Park falar o que achavam que queriam, fazer discursos. Hoje em dia, você não pode dar a tua opinião de nada. É chocante, entendeu? Quer dizer, é parte de todo esse movimento que nós estamos vivendo agora. Está muito confuso, né, Silvia, em como fazer, como lidar, a gente não sabe, né? E a gente tenta de um jeito, não dá, tenta de outro jeito, não dá, vai para um lado, vai para o outro lado, até a gente se despertar e encontrar um caminho realmente a partir de uma consciência mais ampla que depende dessa visão mais espiritual daí mesmo, né? É que nem o Tiago disse, né? A gente se controla de certa forma, mas aí, por baixo é um vulcão, né? É isso aí. Obrigada. Patrícia? Oi, Gelson, desculpa lá, incomodando de novo. Não, pode falar. Gostaria de falar agora daquele livro Espelhos da Alma, não sei se convém. Pode trazer. Porque eu achei ele espetacular, aquele capítulo, não sei se o Gelson vai destrinchar mais, mas fiquei assim, com alguns pontos em dúvida. Então, tem uma parte que ela fala do medo, a raiva, e primeiro aquela parte da vida não vivida é extremamente interessante, né, da gente refletir. E depois ela fala dessa questão do medo, essa articulação, né, e a dúvida está muito em torno, que ela diz, né, que o medo vai gerar essa muita vida não vivida e nos bloqueia e nos afasta da individuação, né, mais ou menos isso. Não sei se você pudesse dar, assim, mais exemplos que me ajudasse a perceber melhor como é esse bloqueio. E depois isso, de uma certa maneira, né, o que a Silvia estava falando, né, que de uma certa maneira, todo o nosso potencial, toda a nossa realidade não consegue se expressar, porque uma das coisas fundamental, né, gente, de cura, de equilíbrio, de saúde, é expressar o que tem dentro da gente. Mas expressar de maneira adequada. Essa expressão fala tanto das coisas que nos incomoda e mal resolvida,
somos os potenciais não realizados, né? E aí a Joana fala o quanto, de uma certa maneira, né, o nosso estilo de vida, com as nossas defesas egóicas, ou a questão do medo que ela coloca ali, né, que vão impedindo, vão retraindo o indivíduo, e aí a gente não consegue viver o potencial e realizar aquilo que nos compete, que tem a ver no Evangelho muitas vezes com a palavra do talento, de eu enterrar meus talentos, né? Então, a gente vai perdendo a conexão conosco mesmo, bloqueando as nossas energias emocionais, bloqueando nossas forças criativas, né? E aí, claro, em vez de a gente caminhar para a realização do nosso ser, a gente fica mutilado, né? Então, a nossa individuação não acontece. Então, isso pode acontecer de várias maneiras, acontece a todo momento, de várias formas, né? Seja uma fantasia interna que eu carrego, seja por uma questão de relacionamento, de repetir padrões de relacionamento do passado, né? Seja... Oi? A gente fica bloqueado. E eu também recordei agora em relação às crianças, né? Porque a gente às vezes não consegue ensinar elas a se expressar o que realmente sente, né? E tem essa dificuldade, né? Eu acho que claro, também está relacionado com isso. Né? Da educação que é bem importante, né? Uma educação castradora, impeditiva, conceituosa, assim por diante, né? Vai impedindo, vai mutilando, vai fazendo uma interdição na vida da gente, a gente não consegue se colocar, né? Já então, compreendi. Daí agora... tem outro item do espelhamento que tu trouxe, né? É isso. Era isso que eu queria pegar. Quando você fala daquela reciprocidade de contribuição, ali na página 172, eu fiquei sem perceber exatamente o que ela queria dizer com isso. Só para o pessoal entender, a Joana está falando sobre os laços da família, né? E do trabalho, e do quanto isso é importante para a criança, que, de uma certa maneira, a criança depende desse campo familiar que envolve o relacionamento. Então, quando ela fala que se estão se fortalecendo de maneira afetiva, entre a família e também com a criança, isso vai gerando um processo positivo. Então, por isso que ela fala, né, que expandir o campo de relacionamento, né, ensejando-lhe entendimento da vida que é feito por fatores conjugados em reciprocidade de contribuição, ou seja, todos da família colaboram, né, Patrícia? O pai, a mãe, o irmão, se o laço se fortalece na família, um contribui para o outro, e todo sai fortalecido e transformado. Então, e o que ela está dizendo é exatamente isso, que a família é um campo de fatores que pode ter um trabalho de reciprocidade de contribuição que vai conjugar essas forças em favor de todos, né? E por que diz que quando um familiar adoece, né, vê uma questão de alcoolismo ou de dependência química, quando o familiar adoece, toda a família adoece também. E eu posso também é verdadeiro, quando um familiar é positivo, agrega e trabalha o laço familiar, toda a família também, de uma certa maneira, tem um ganho em relação a isso, né? Ok, obrigada, Gelson, compreendi. Muito obrigada. Olímpia? Gelson, no diálogo aí com a Patrícia, trouxeste novamente a questão do medo, e ontem na aula com a Adriana, do capítulo lá do livro, né, a questão do medo veio. E eu lendo aquele capítulo 12 dos missionários, né, o processo de reencarnação do Segismundo, e eu consegui perceber que esse medo que hoje a gente ainda vive no nosso individual, no nosso íntimo, provavelmente a gente ainda traz, né, da nossa jornada enquanto espírito que lá estava, do nosso pretérito, das nossas lambanças, né, que a gente contraiu diante da lei divina. E é interessante como ele nos ronda, né? Trazendo para mim como ele me ronda, a questão, medo da morte, o medo do não sei o quê, medo do sei o quê, né? É que o medo é a emoção mais básica. A primeira emoção
do ser humano, quando ele despertou sua consciência, foi o espanto, foi o medo. O medo, ele é, digamos assim, a emoção mais elementar, que é do animal sobrevivendo, e que desperta o surgimento da consciência. O medo faz surgir a consciência. Então, além do medo ser uma emoção muito arcaica, a nossa sociedade humana, ela viveu durante muito tempo em cima do medo, a própria religião, né, do pecado, ou o medo da morte, por questões de infringir uma lei muito dura. Então, o medo, né, Olímpia, ainda é um mecanismo muito usado como forma de jogo psicológico na sociedade humana. Então, não é só o medo pessoal meu, não é só o medo, de uma certa maneira, da minha educação familiar, é um medo enquanto um consciente coletivo. Nosso inconsciente coletivo, o inconsciente do planeta, ele é muito regido pelo medo ainda, né? E agora a gente está numa sociedade, no momento atual, de muita insegurança, de muita falta de perspectiva. Isso gera também agilidade e abre campo para o medo. Então, o medo é algo que ainda tem muito para ser vencido, né? Está muito impregnado na nossa vida de várias maneiras. Uma colocação. Eu acho que, pensando em cultura, quando teve a pandemia, existe culturalmente, né? Claramente, assim, a decisão de colocar máscara no Brasil e no Japão, por exemplo, elas foram decisões, culturalmente falando, muito diferentes, né? O brasileiro usa máscara por autopercepção de risco, né? E isso tem vários estudos que mostram que sentir a doença mais perto faz as pessoas aderirem à mudança de comportamento. Enquanto, por exemplo, em alguns lugares orientais, existe uma percepção do bem coletivo. Então, na realidade, tudo isso muito nessa questão do medo, né, de como vai além, né? Não tem dúvida que precisa existir até para a hora de saber de dar o passo para trás, mas o porquê da tomada de decisão, que é a questão que passa pela consciência. E isso foi uma coisa que durante a pandemia teve um início de começar a falar sobre o assunto, mas a sociedade caiu e não se aprofundou. Então, a gente, mais uma vez, passou por isso e, provavelmente, como sociedade, ainda vai ter que passar muitas vezes para que o grupo enxergue o que tem que estar em jogo na hora de grandes tomadas de decisões coletivas, assim. Me ocorreu muito. É claro, uma coisa é essa consciência de proteção coletiva, quando tu falou, né, Cíntia? Eu estou cuidando não só de mim, do outro, eu vou usar o máscara não só para me proteger, mas para proteger o outro também. E essa coisa mais elementar, imposta pelo medo, em função da necessidade ali, porque tem gente morrendo à minha volta, né? Então, é tudo um processo de tomada de consciência, como tu falou, de amadurecimento, né? De valores, de cultura, de inteligência, que a gente vai agregando e vai buscando comportamentos mais cooperativos, mais conscientes, mais abrangentes do ponto de vista do que implica esses comportamentos, né? Mas, com certeza, o medo ainda é uma alavanca positiva e negativa muito presente na nossa vida, né? Bem, nosso tempo está esgotando, né, gente? Vocês acham que é necessário ficar mais um tempo ainda? Vou passar para o item 15. Só se você for falar mais da vida não vivida, que aquele capítulo está espetacular. Então, a gente faz o seguinte, a gente vai para o capítulo item 15, a maturidade psicológica, e aí quem quiser trazer antes alguma coisa sobre a vida não vivida, a gente dá alguns minutos para essa parte ainda, a gente dá, e a gente vai entrando já no item 15 também, tá? Pode ser?